Olá, pessoal, boa noite. A gente hoje está começando mais uma live aqui pelo YouTube, nossa segunda experiência, e a gente está super feliz por isso. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Dantas, hipnoterapeuta, e hoje eu estou aqui mais uma vez como convidada pela Fonte para a gente dar continuidade no conteúdo do Eneagrama. Ontem a gente começou. A Ellen Dalla fez uma introdução super bacana e hoje a gente vai iniciar falando dos eneatipos. Hoje a gente vai falar sobre o eneatipo 8, 9 e o 1, que é a família do instinto. Vou convidar agora para entrar aqui para falar com vocês, para iniciar esse conteúdo, a nossa maravilhosa Ellen Dalla. Vem cá, Ellen. Essa apresentação está muito boa. Ela fala, né, que ela é convidada. Ela adora falar que ela é convidada. Mas, na verdade, na verdade, é uma parceiraça, é uma super parceira da Fonte. E obrigada, Mandinha, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. Né? Hoje, nossa programação, então, é pegar um pouquinho do gancho de ontem, né, da onde a gente parou, e dar continuidade, então, falando, né, desse nosso mapa, dessa chave maravilhosa. É isso? Exatamente. Vamos fazer só o seguinte, vamos fazer só uma revisãozinha de uma parte bem importantinha de ontem, para a gente, antes de começar com os eneatipos, só fazer uma revisão para o pessoal que não assistiu ontem. Ó, já tem gente aqui falando no chat, ó, Lilian, maravilhosa. Ai, que bom, ô, saudade. Tá com saudade da gente. Que bom, eu também. Então, faz só uma revisãozinha do tema da parte mais importante, tá? Tá. Então, assim, qual a importância da gente falar, né, do eneagrama dentro do processo terapêutico? Dentro do processo da abordagem integral sistêmica. Primeiro, para quem não sabe o que é isso, a abordagem integral sistêmica é um método terapêutico que eu venho desenvolvendo desde 2016, e dentro dessa perspectiva, que está embasada teoricamente na psicologia integral, na teoria da psicologia integral e no método das constelações, então, a gente tem uma visão sistêmica. Por que é tão importante esse conteúdo dos tipos psicológicos? Porque para a gente chegar em um trabalho sistêmico, imagina que existem 4 esferas, uma dentro da outra. Então, a primeira seria o meu mundo interno, o que ninguém vê, o que é subjetivo, aquilo que é a minha intenção. Depois eu tenho uma esfera que é um pouco além, que é o meu comportamento, é o meu mundo externo, é aquilo que é observável, é aquilo que traduz como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, com os outros, fisicamente, o meu corpo. E depois a gente tem uma terceira esfera, que é a esfera sistêmica, e depois uma quarta esfera, que é a esfera do coletivo, do todo, né? Então, imagina se você entra com um trabalho sistêmico, sem que antes esse cliente que chegou para a terapia seja preparado para isso. Então, existe todo um processo de organização para que o trabalho, para que a intervenção sistêmica aconteça de maneira precisa, ajustada, potente. Então, é aqui que entra a potência do terapeuta que usa, compreende e entende essa ferramenta. É aqui onde faz a diferença você saber dominar esse conteúdo e aprender a trabalhar, a compreender a lógica dos tipos psicológicos. Esse é o ponto. E ontem, a gente, depois de falar isso tudo, com mais detalhes, óbvio, a gente falou um pouco que esse símbolo, essa estrela de 9 pontas, que é o eneagrama, ela é dividida em 3 centros.
Então, tem o centro do instinto, da ação, ligado ao corpo, tem o centro das emoções, do coração, dos sentimentos, e tem o centro da inteligência lógica, mental, racional, cabeça, pensamento. Então, são 3 centros em que os 9 tipos se encontram divididos, né, nesses 3 grandes centros. E aí, a partir daqui, então, a gente vai falar do primeiro centro, que é o centro instintivo, por isso que a gente começa do 8, né, porque a pessoa pode perguntar: "Mas por que não começa do 1?" A gente não começa do 1, porque o centro instintivo, ele é composto dos tipos 8, 9 e 1. Então a gente começa do 8 e depois vai seguindo. Mais ou menos isso. Vê se alguém que está aí tem alguma dúvida. Não, o pessoal está chegando, dando boa noite. Que bom. E deixa eu te perguntar uma coisa, você vai usar slide ou não? Sim, claro, a gente vai usar nosso Você slide já pode lindo. colocar a apresentação. Sim. E, ó, pessoal, lembrando, quando vocês ouvirem aqui sobre os eneatipos, observa se vocês vão se identificando e vão falando aqui para a gente no chat se vocês se identificam, se vocês identificam alguém que vocês conhecem, tá? E vão passando as informações aqui para a gente pelo chat. Isso. Lembrando que o objetivo do conteúdo do Eneagrama aplicado à terapia não é exatamente um processo de autoconhecimento, é também isso. Mas se o terapeuta não quiser se aprofundar nesse assunto para ele mesmo, é muito importante que ele saiba manejar esse assunto para o cliente. Então, se por acaso é muito normal e comum a pessoa não se encontrar dentro de um tipo logo no início, né, são vivências para a gente, entender e compreender o nosso tipo, certo? Alguma pergunta, Amanda, sobre ontem, antes da gente entrar no conteúdo de hoje? Tenho a impressão que a Amanda travou um pouquinho para mim. Tudo bem aí, Oi, Amanda? travei. Tudo bem. Tá. Tudo tranquilo. Tá Pode bem, tá. prosseguir. Certo. Então, a gente ontem ainda, seguindo, a gente fez todo o caminho que estrutura, o triângulo, então, seria o símbolo daquilo que é a nossa essência, lembrando que essas 3 pontas, elas falam da consciência, essência e ego, né, que trabalham juntos, e esse círculo fala do tipo psicológico, que é o nosso limite, a nossa personalidade, e essa êxade que entra é o caminho de desenvolvimento, que passa por todos os tipos. Então, esses 9 pontos, né, contidos na estrela, eles vão formar os 9 tipos, sendo que o 9, né, é a paz, então é como se o universo, toda a potência do universo tivesse, vamos imaginar que desceu, né, é uma metáfora isso. Então vamos imaginar que a potência do universo desceu e desceu em paz. Então, o tipo 9 do eneagrama, ele é a paz, ele veio, a essência, a virtude dele é a paz. Porém, o aspecto distorcido, né, egóico, quando a paz desce, se transforma na preguiça. Então, o aspecto egóico é a preguiça. Sempre a gente tem uma visão da essência e uma distorção, que é a raiz egóica. Aí, essa paz, ela então precisava de ser organizada. Então, surgiu o Eneatipo 1, que é a perfeição. Então, a perfeição veio para organizar isso tudo. Porém, esse tipo, na sua distorção, se torna no perfeccionista. E já tinha sido derramada a paz, já tinha sido organizado, mas faltava amor. Então, surgiu o Eneatipo 2,
trazendo a união, o amor incondicional. E esse eneatipo, quando ele entra na raiz egóica, ele se transforma no orgulho. Então já tinha sido derramada a paz, já tinha sido organizado, já tinha amor incondicional, mas não tinha sido materializado. Então o eneatipo 3, ele entra, ele surge para materializar essas coisas todas, para transformar isso em algo palpável. Porém, o eneatipo 3, apesar dele trazer essa essência de mérito, reconhecimento na raiz egóica, ele entra na distorção que é a vaidade e a mentira. E já tinha então derramado a paz, já tinha sido organizado, já tinha o amor incondicional, já tinha sido materializado, mas faltava originalidade. Então, o tipo 4 nasce para imprimir aquilo que é original, que é característica, a condição do ser único. E, porém, o 4, quando ele entra na raiz egóica, ele então manifesta a inveja, que é aquilo que apesar de diferenciar, sempre olha o que pode ser melhor do que o que eu manifesto. Então já tinha sido derramado, já tinha sido organizado, já tinha amor, houve a materialização, houve a diferenciação do aspecto da condição de ser único, e aí precisava da consciência. Então, o tipo 5, ele vem trazendo, colocando, imprimindo a consciência universal aqui. Porém, o tipo 5, que vem trazendo a sabedoria, a onisciência na raiz egóica, ele, na distorção, ele vai para a avareza, para aquilo que não compartilho, é tudo meu. Então já tinha sido derramada a paz, organizou, tinha amor, materializou, condição de ser único, tinha consciência, mas faltava coragem, confiança, fé. E aí entra o tipo 6 trazendo tudo isso. A fé, a coragem e a confiança, quando entra na raiz, no aspecto egóico, se transforma exatamente no medo, que é o oposto. Então, tudo isso já tinha acontecido, mas apesar de tudo, faltava o quê? A celebração, faltava a festa, a alegria, e o tipo 7 vem exatamente trazendo isso, a celebração. Porém, o tipo 7, quando ele vai para a raiz egóica, ele se transforma na gula, na incapacidade de satisfação. E aí, depois de tudo isso, e já celebrando, o 8, tipo 8, ele vem então selando tudo isso com o poder e com a verdade. Porém, como todo tipo tem o aspecto essencial e o aspecto egóico, o tipo 8, quando no aspecto egóico, ele vai para a luxúria. Então, esses são os 9 tipos, e esses 9 tipos, eles são divididos em 3 centros, e hoje a gente vai falar do centro instintivo, que é o centro baseado na ação no corpo, na intuição, e esse centro, ele é movido pela emoção raiva. Então, essa inteligência, esse núcleo, ele é composto dos tipos 8, 9 e 1. E hoje, então, a gente vai falar só sobre esse núcleo. Agora eu quero dar uma paradinha e perguntar se tem alguma pergunta, dúvida, como é que tá aí? Tá tudo tranquilo, tem mais gente chegando, chegou a Que bom. Carmen, a Cíntia, a Mirelle, Bem-vindos. a Que bom. Aline, sejam todos Legal. bem-vindos. Pode Muito prosseguir, bom. Ellen, até agora não tem pergunta não. Tá ótimo. Podem perguntar, interagir, tá? Sem problema. Então, a gente vai falar hoje vai começar pelo 8, né, o eneatipo 8. Essa inteligência, esse nome essencial, né, que é o poder, que é a verdade, e o nome egóico dele é a luxúria. Então, esse tipo, ele nasce do instinto, a nascente
dele, o núcleo dele nascente é o instinto. Esse tipo psicológico, tipo 8, ele age no impulso, ele se apoia no intelecto, no mental, no pensamento. E ele, para agir dessa forma, ele bloqueia a emoção. Então, o medo, por que que ele bloqueia a emoção? Ele bloqueia por causa do medo de mostrar a vulnerabilidade. Ele bloqueia o sentir para não demonstrar a vulnerabilidade. E a emoção que move o tipo 8, 9 e 1 é a raiva. Só que cada um desses tipos, o tipo 8, o 9 e 1, eles manifestam essa raiva de maneira diferente. E o 8, o que que ele faz? Ele projeta essa raiva para fora. Ele exacerba, ele extrapola, ele exagera. Por que que ele faz isso? Porque ele tenta controlar o mundo em volta, ele tenta controlar tudo. O vício primário do tipo 8 é a paixão pelo excesso de força que gera opressão. O tipo 8, ele depende da fraqueza do outro. Esse tipo é um tipo estrategista, ele é o confrontador, é um tipo que explode muito fácil, porque ele é viciado em endorfina. Então, o tempo que ele tem compulsivo na mente dele é o presente imediatista, tudo tem que ser agora, aliás, é o futuro, não é o presente, é o futuro, tudo tem que ser muito, muito rápido, tudo tem que ser muito ágil. E o apelido dele no Eneagrama é o coração ardente, porque ele é muito fogoso, mas no fundo ele esconde um sentimento de incapacidade. E o tipo 8, ele busca poder. Então ele procura dominar o mundo, ele procura dominar tudo que está em volta dele, porque ele precisa se sentir importante. E ele faz as coisas exatamente para se afirmar. Agora eu vou falar um pouco da essência do tipo 8, né? A gente sempre começa pela essência, porque tem os dois lados. Então, o tipo 8, ele foi batizado, vamos dizer assim, com esse nome de poder e verdade, porque ele é exatamente a expressão da onipotência do divino, né? Ele é essa verdade que dá vida ao poder, né? E ele é o poder que executa essa verdade também. Então, o tipo 8, ele é aquele governador sábio, que sabe compartilhar, né? A essência do tipo 8, ele é o poder que carrega a verdade, mas sem aquele desejo de comando. Ele é aquela energia mediadora que, que mantém, sabe aquela imagem dos pratos da justiça? Então, aquilo é o tipo 8 na essência, ele é a força, o poder que equilibra os pratos da justiça dentro desse perfeito equilíbrio, mesmo se tiver em um movimento constante. Ele é a inteligência instintiva que ele consegue alinhar todas as forças, porque na essência, ele traz aquele coração amoroso, é aquela energia masculina que, que é ativa, constantemente ativa. Então, ele é um movimento consciente, que faz, que executa, porém sem esforço, porque ele, no fundo, sabe que já está tudo pronto. Então ele tem qualidade, liderança, uma liderança enorme, é aquela atração magnética, disposição, não tem preguiça, ousadia, poder de conquista, é aquela pessoa que conquista, é intenso, persistente, determinado, paixão pela vida, aquela pessoa que tem paixão, que se entrega em tudo que faz, gosta de ser protetor. Normalmente são pessoas prósperas por conta dessa ação muito forte. A verdade é uma característica da essência do raio 8, e exatamente o poder, né, dessa palavra expressa, essa palavra que nasce do coração. A gente é essencialmente assim.
Porém, o 8, ele normalmente, ele foi uma criança que ele em algum momento entendeu que só os mais fortes e os vencedores é que eram respeitados. E que a pessoa que mostra fraqueza não é amada. Essa pessoa fraca, normalmente ela costuma ser rejeitada e ela não merece ser considerada. Então, por causa dessa percepção distorcida, essa criança passa a negar a sua própria fraqueza e passa a não aceitar limite. Então essa criança finge que é forte e finge que não tem medo de nada. Na verdade, essa criança ela tem a ilusão de que quanto mais ela conquistar, mais ela vai merecer o respeito e o amor de quem ela quer, os pais, né. Então, esse tipo 8 carrega uma sensação profunda de insignificância. E esse tipo tem pavor de parecer fraco. Na verdade, ele tem raiva de gente fraca. Então, para esconder essa sensação de insignificância, o tipo 8 ele desenvolve uma couraça, uma proteção, uma máscara de forte, de destemido, porque ele, no fundo, lá atrás, ele teve essa impressão de que ninguém ia cuidar dele. Então, ele tinha que crescer rápido para tomar conta dele mesmo. Então, por isso ele é extremamente impulsivo. E ele é aquele tipo de pessoa que aprendeu a agir e depois a pensar. Então, ele tem uma resposta emocional de raiva muito rápida, né, o ódio, e ele orienta toda essa potência emocional para fora. Então, ele tenta controlar tudo e todos. Tem uma força interior absurda e ele é como se ele carregasse um trunfo, essa força fosse um trunfo para usar na hora que ele precisar de enfrentar qualquer situação. Então, quando adulto, ele não tem medo de nada. Na verdade, o tipo 8, ele confia tanto nele mesmo que diante de qualquer coisa que ameace, ao invés dele retroceder, ele avança, ele é aquele tipo que enfrenta. E em relação às regras, né, o tipo 8 ele costuma criar o próprio código, a própria lei. Então ele faz a lei e ele inventa a lei e ai de quem não cumprir. O que acontece? Essa criança, né, que em algum momento entendeu que ser fraco significava não ser amado, desenvolve um mecanismo de defesa, que é a negação. Então ele não admite que qualquer coisa seja sinal de fraqueza, vulnerabilidade, erro, doença, dependência, limite, carência, nada disso. Então tudo isso é coisa de gente fraca, de gente, Deus que me livre, esse povo fraco. Então essa negação, ela é muitas vezes inconsciente, lógico, né. E então o tipo 8 ele não se dá conta desse medo enorme que ele tem de expor a fraqueza e a vulnerabilidade. Então essa couraça rígida, essa máscara que ele carrega, começa a desenvolver então as características e as distorções do ego. Então como que surge essa distorção? Exatamente por conta dessa criança que um dia entendeu, carrega essa impressão. Então, dentro da perspectiva, né, egóica, o tipo 8 ele pode ser insensível, autoritário, apegado à força, intimidador, apegado ao poder, agressivo, confrontador, violento às vezes, megalomaníaco, às vezes dissimulado, às vezes provocador de discórdia. Então o ego de 8 é aquele tipo que diz assim, se Deus não estiver por perto e o anjo da guarda, custe lá, deixa comigo que eu resolvo as coisas. Então é aquele tipo, né, que costuma ter o andar altivo, o olhar para cima, pisa duro, chega chegando. Então essa expressão, né, de arrogância, de raiva, parece que tem uma disposição constante para a guerra, ele é aquele tipo justiceiro, assim, que protege o escolhido e destrói
o oponente, né? É aquele ego que é capaz de provocar confusão só para saber quem está do lado dele e quem não está. E só respeita os fortes, porque na cabeça dele, o fraco é gente que não serve para nada. Então, dificilmente, uma pessoa do tipo 8, ele admite depender de alguém para qualquer coisa. E ele precisa ser servido o tempo todo, mas ele não admite depender. Então, quando essa pessoa se sente ameaçada, né, reage com violência, com agressividade, e essa pessoa esconde os sentimentos de uma maneira muito forte. Ele não tem noção do que é meio termo, é aquela pessoa 880. É tipo o juiz, né, aquele juiz poderoso que desrespeita as próprias leis. Então, ele desrespeita, mas obriga os outros a cumprirem, né? Então, ele foge, o tipo 8 é aquele tipo que foge de tudo que possa levá-lo a um contato profundo com ele mesmo, de tanto medo que ele tem de olhar para dentro. E é aquele tipo que só acredita que, assim, que palavra dura e imposição pode ser uma educação eficiente, né? Ele esconde esse medo que ele carrega numa capa mesmo de proteção. Ele esqueceu, na verdade, né, da função que ele tem de ser ponte entre o poder da criação e a manifestação da verdade. Então ele se esquece disso, o ego. Normalmente o ego do 8, ele diz assim: não precisa me respeitar, não. Basta que você tenha medo de mim. Não tem pessoas que são assim? Muita gente que é assim. Bobeira esse negócio de respeito, eu quero que tenham medo de mim mesmo. O tipo 8 é aquele que gosta de ter inimigo forte, poderoso, porque aí ele acredita que ele é mais poderoso ainda. Então, é aquele tipo que precisa conquistar, né? Pode ser um picolé ou um trono, mas o importante é conquistar. Gosta de se sentir superior, né? Gosta de impor a vontade, desconsiderando tudo que está em volta, o que importa é a própria vontade. E, no fundo, o ego 8, ele evita sentir o outro, porque ele tem medo de mostrar quem ele é, né? Ele tem medo de se mostrar vulnerável. Então, quanto mais ele se distancia das pessoas, ele vai gerando uma desconfiança que vai afastando mais ainda dele mesmo, né? E do amor incondicional. Então, vai criando esse abismo. Ele acaba explodindo nessa energia de raiva, né? Nessa energia visceral, assim. E nessa explosão ele acaba agredindo, magoando, até as pessoas que ele mesmo gosta. É uma força muito grande, distorcida. Então, é aquele tipo que parece o senhor da justiça, né? Que só ele que pode desobedecer. Normalmente são centralizadores, porque não admite divisão de comando. Então, se opõe a qualquer possibilidade de manifestação contrária, porque é uma ameaça. Então, qualquer coisa ele já entra com uma reação. Só escuta o que interessa. Só ouve o que interessa a ele. Quem convive assim com o tipo 8, né? Você tem que saber se a pessoa entendeu realmente o que você falou, porque ele vai entender somente o que ele quer. E se você não agir, o negócio esquenta. Que mais que a gente pode falar do tipo 8? É aquele tipo de chefe, né, que corta o pescoço de qualquer pessoa para se manter no comando, mas também não hesita em criar alicerce para quem quer subir.
desde que a pessoa também não seja fraca, porque fraco não serve para nada. Então, eh, mas sem dúvida, né, são eles carregam uma fixação muito grande por vingança, então é um tipo muito vingativo, né, tem um pensamento em dar o troco. A gente vê muito isso, né, nas crianças. Criança que quer dar o troco, porque aquele que cometeu uma suposta injustiça contra ele, merece o troco. Então esse pensamento para o 8 é algo natural, é assim, é justo e é uma pessoa que fazer justiça com as próprias mãos é muito natural, é uma crença, assim, que o tipo 8 carrega, né. Ele acha que o mundo funciona assim, que é justo que as coisas funcionem assim. Alguma pergunta, Amanda, até aqui? Não, até aqui tudo tranquilo. Tô Tudo lembrando tranquilo. aqui de uma chefe dureza que eu tive, tipo 8. Isso. E assim, o que que acontece? Muitas vezes no atendimento, a gente observa e você percebe, então não importa, o eneagrama é um sistema de sabedoria milenar que a própria pessoa que se reconhece dentro da estrela, mas todos nós somos todos os tipos. Então, quando a gente está atendendo um cliente, não importa qual tipo ele é, mas importa qual porção ele está vivenciando naquele momento. Então é muito eficiente. Porque a gente vai entender, por exemplo, o tipo 8, né, qual é a fórmula para ele entrar no equilíbrio? É nesse ponto que a gente prepara terapeuticamente o cliente para chegar num trabalho, numa intervenção sistêmica com a postura adequada, madura, equilibrada. E é aí que tem efeito. Não, não é saudável, é, é uma metáfora, né? Não é saudável a gente, por exemplo, fazer uma constelação integral sistêmica num cliente que está numa postura de julgamento, de juiz, né? Quem errou, quem pecou nessa família para isso estar acontecendo comigo, imagina? Então, a gente precisa trazê-lo para um outro lugar, né? Para um lugar da verdade, do poder, da essência. A partir desse lugar é muito eficiente uma intervenção sistêmica. Por isso que eu falei no começo sobre o núcleo interno, é a essência. O núcleo externo, como eu me comporto. O efeito, o nível de distorção entre a minha essência e o meu ego, o meu comportamento. Então, o nosso objetivo, quando a gente fala de caminho de desenvolvimento através do eneagrama, é encurtar essa distância entre o meu núcleo interno e como eu me manifesto aqui fora. É um alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. Quanto mais alinhado estamos nessa tríade, mais funcional a gente é. Pode falar, Amanda, pode falar. Olha, tem uma pergunta aqui da Que Elisiane. bom. Ah, legal. Ele coloca assim, ó. Como a gente avalia a predominância do tipo da pessoa? Então, isso daí tem várias técnicas para isso. Porém, a gente precisa conhecer profundamente as características e a gente não vai ter certeza, nem precisa, mas a gente vai perceber, por exemplo, um cliente seu que se atrasa e chega, com uma postura arrogante te enfrentando, ele está numa porção 8. Ele pode ser qualquer tipo, mas ele está nesse lugar. Então, trazê-lo para um tempero mais sutil pode ser muito eficiente no processo terapêutico, né. Dentro da abordagem integral sistêmica, porque a partir do ano que vem, em março, a gente já vai começar a ter algumas
alguns processos, alguns cursos voltados para isso. E até lá a gente vai ter algumas ferramentas muito, muito assertivas para aplicar isso dentro da terapia. Mas aí já são módulos mais avançados, a pessoa precisa estar bem estruturada dentro do processo da IS para poder, né, chegar nesse lugar. Apesar do que Elisiane está bem estruturada, que eu sei, né, Eli? Bem-vinda. Olha, não é querendo jogar água no brinquedo, não, viu? Mas já são 8h36. Então, a gente Tá está bom. com tempo Legal. reduzido para falar dos outros dois tipos. Tá bom, beleza. Então, é lógico que a gente falou da essência e falou da distorção, né? E agora a gente vai, então, falar do tipo 9, né? O tempo passa e a gente quer falar a vida toda do tipo 8, aliás, de todos, né? O tipo 9, ele nasce do instinto também, né? O nome essencial dele é a paz. O nome egóico é a preguiça, que é a distorção, né? Então ele nasce, ele desce para ser a paz e a distorção é a preguiça. A emoção que move também é a raiva, porém, o que ele faz? Ao invés, o tipo 8 exacerba, né? Joga para fora, o tipo 9 faz o quê? Bloqueia, projeta para dentro. Não, ele não bloqueia, ele internaliza essa raiva e isso faz ele bloquear a ação. Então, ele que é um ser do instinto, naturalmente, instintivo da ação do corpo, ele bloqueia a ação. E o que faz ele bloquear a ação? O medo do conflito. Ele tem medo do conflito, então ele paralisa a ação, ele fica preso no pensamento e ele se apoia no sentimento. Então, o vício dele, né, primário, é a paixão pela alienação de si mesmo. E ele é dependente do movimento alheio, porque como ele está paralisado, ele é dependente do movimento alheio, mas é o pacificador. Ele é considerado o mediador, aquele que busca harmonia. Então, o tipo 9, ele é o tempo que pulsa nele é o passado, e ele carrega uma sensação de insignificância. A virtude, né, dele é a ação correta, é aquela pessoa de ação assertiva, paciente, bem-humorado, compreensivo, mediador, amigável, encantador. Meu filho é 9, mais velho, todo mundo é apaixonado por ele. Então é aquela pessoa que da onde você vai, em cima ou embaixo, as pessoas adoram. Porém, né, ele pode se perder nisso daí. Então, ele começa a se perder nessa pacificação e evita o conflito de qualquer maneira. O tipo 9, ele foi uma criança que ele pensou, em algum momento, ele pensou que recebeu pouca atenção dos pais. Isso não significa que isso tenha acontecido, ou que os pais tenham sido negligentes, mas significa que ele precisava de mais do que ele recebeu. Por isso, o tipo 9, ele carrega uma sensação profunda de insignificância. Ele se sentiu, em algum momento, em segundo plano, e ele passou, então, a agir como um observador, se retirando do foco do acontecimento. Então, o acontecimento de família, ele é um observador, que ele quer fugir de conflito. Então, o tipo 9, ele busca a paz, mas não é a paz, é porque ele tem preguiça do conflito. Ele foge de qualquer coisa que possa parecer conflito. Então, ele se omite e ele se esconde para não experimentar de novo aquela sensação de dor de não ter sido atendido. E ele, então, ele usa a teimosia para se afirmar, para se manter no lugar, né? No fundo, eles sentiram que não foram atendidos pelos pais quando eles tiveram necessidade, eles tiveram essa impressão, né, de que a necessidade deles não era tão importante, né, não era tão necessária, e ele então aprendeu a esquecer a sua própria necessidade para se dedicar a coisas menores, a coisas sem importância. Então, de tanto desviar a energia
das prioridades, né, para objetivo que é bobeira, que não tem nenhuma importância, ele também se perde nas coisas que são importantes para ele. Então, o tipo 9, ele quando adulto, ele pode assumir, muito a influência de quem está de fora. Na verdade, o mecanismo de defesa dele foi a narcotização. É como se ele tivesse, assim: "Tô dopado, tô paralisado", né, é uma falta de energia. E ao invés dele se colocar em primeiro lugar, fazer aquilo que é prioridade dele, né, ele não, ele deixa e ele vai resolvendo as coisas dos outros e tudo, e ele tem uma fixação pela indolência. Então é uma tentativa, né, é uma tendência, na verdade, de menos-valia em relação a si mesmo, né, como se as coisas dos outros sempre fossem mais importantes. Isso é perigoso, porque isso é funcional para as pessoas. Então ele pode ser uma pessoa muito usada pelos outros também, né. Esse pensamento ele gera uma acomodação, né, então é bem fácil para o tipo 9, por exemplo, deixar para lá, né, é mais fácil deixar para lá do que se incomodar com alguma coisa que precisa ser resolvida, né. Aí isso gera mania do ego, preguiça, fica preso no mundo dos sonhos, desligado, descuidado, teimoso. Tipo 9 é aquele que pega a roupa no cesto de roupa suja e veste a camisa do lado avesso, que você quer esganar a criatura. E veste: "Mas mamãe, o que tem? Não, tem uma semana só que você está com a camisa, né, imunda". Para eles é normal. Então, não gosta de ser pressionado, vive no passado sonhando com o futuro. É uma mente muito faminta, mas um corpo preguiçoso. Mas é super sensível à crítica. Qualquer coisa se ofende, se acha desconsiderado, né. Normalmente eles são fortes, enormes, mas eles não se acham fortes, eles acham que não têm força física, que não têm disposição para nada, tem uma preguiça, se bobear você serve água, café, tudo, e eles estão lá deitados no sofá pedindo alguma coisa. Então eles consideram, né, que essa imobilidade é uma coisa quase que divina. Para manter essa paz preguiçosa, o tipo 9, ele passa a evitar qualquer situação que ele tenha que tomar uma decisão. Então, isso daí traz muitos problemas, porque é uma pessoa que tem dificuldade em tomar decisão. Agora, é uma pessoa que trata todo mundo igual, a bondade, a amorosidade em pessoa. Eh, ele tem dificuldade em se posicionar também, né, ninguém é mais bondoso, pacificador, por outro lado, também tem dificuldade em se colocar, manter a sua opinião, e por isso pode, ser muito influenciado. Então ele vive muito no mundo da ilusão, porque ele cria esse mundo mental, ele vive no sonho e acaba entrando na letargia, acaba se entregando à preguiça e se iludindo que não tem força, enquanto ele tem uma força absurda, né. O tipo 9 mais saudável, ele já consegue equilibrar isso de outra maneira, certo? Alguma pergunta, Amandinha, sobre o 9? Não, tá tudo tranquilo. E é engraçado É. que a minha irmã mais velha é 9, e é tão engraçado ouvir a descrição que parece que você está vendo ali falar da pessoa. É super interessante isso. Como as É. coisas encaixam bem direitinho dentro da descrição do eneagrama, né? É Muito, muito. É realmente um mapa. Então, quando a gente observa, é claro que todo mundo tem tudo, mas tem aquele tipo que é a roupa que te veste, que te cabe certinho. É aquele tipo que quando você escuta, fala: "Essa pessoa está falando de mim. Por que que ela está falando de mim?". O animal, porque o eneagrama, ele está em tudo, ele está em absolutamente todas as coisas. O animal, eh que representa o tipo 9 é o elefante, o planeta é a lua,
Os países Índia e Portugal. A gente não falou do 8, né? Do animal. O animal que representa o 8 é o tigre, por exemplo, é o tubarão. O país é a Rússia, por exemplo. É isso. Podemos ir para o 1? Podemos sim, podemos ir para o 1 e a gente tem 15 minutinhos. Ai, 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 ai. Então, o tipo 1, nome essencial, perfeição, nome egóico, a distorção, perfeccionismo, né? Busca a qualidade em tudo. O tipo 1 é o trabalho contínuo. Ele depende que os outros aprovem a conduta dele, as ações dele. Ele é do grupo do instinto, lógico, né? E o que ele faz com o instinto? A maior força dele é a ação. E ele, para isso, ele bloqueia, ele se apoia na emoção, ele bloqueia o pensamento. Então, pensar nisso não, vou agir. Tem que pensar, tem que agir. E a emoção que move ele é a raiva, lógico, né? Só que ao contrário do 8, que projeta essa raiva para fora, e do 9, que suspende essa raiva, o 1 ele projeta para dentro, ele introjeta essa raiva. Então, ele, na verdade, ele tem raiva do novo, ele tem raiva do espontâneo, ele tem raiva de tudo aquilo que venha trazer algo novo, porque o 1, ele, na verdade, o tempo que pulsa na mente dele é o passado. Na verdade, o tempo que pulsa na mente dele é o presente imediatista, mas ele carrega uma impressão de inferioridade. Por isso que ele busca a perfeição. O objetivo dele buscar a perfeição é que ele carrega essa impressão de ser inferior. Ele se preocupa, por exemplo, com autocontrole, né, para se afirmar através de um bom comportamento. Então, é aquele tipo bem comportado. A essência do raio 1, que é a perfeição, significa o quê? Nem perfeito, nem imperfeito. É a perfeição. E a perfeição é aquilo que naturalmente já harmoniza, né? Que vem da fonte, já é a própria harmonia. Qualidades, né? O tipo 1, ideias práticas, autocontrole, domínio próprio, tem faro para o erro, disciplina, é aquela disciplina relaxada, natural. O tipo 1 é focado, prudente, firme, é aquele olhar firme, resistente à dor, sincero, íntegro, não tem nenhum tipo mais íntegro do que o tipo 1. Então, é um tipo, assim, que traz muito a virtude, na essência, lógico, né, da aceitação, da percepção, do respeito. O tipo 1 foi uma criança que ele normalmente teve pais muito severos, muito punitivos e que premiavam de maneira equilibrada. Então eram pais que puniam, porém premiavam com equilíbrio. E por causa disso, o tipo 1 acabou adquirindo uma obediência e um respeito muito grande aos pais, e ele desenvolve, então, um controle também muito grande sobre ele mesmo. Então, pode ser que na infância ele tenha precisado de compensar a imaturidade de algum adulto, precisando de assumir alguma responsabilidade que não era dele. Aí o tipo 1 ele aprende desde cedo, então, a negar o prazer, principalmente quando em público, né? A recompensa do tipo 1 é o orgulho de poder mostrar o autocontrole, o domínio próprio. Esse é o orgulho do 1. A criança do tipo 1, ela se sentiu ferida quando ela registrou que os pais não acreditaram nela em algum momento. Então, a serenidade dela foi ameaçada quando ela começou a ser cobrada, questionada sobre algum comportamento um pouco mais espontâneo,
né, que ela teve, ela foi cobrada e isso ela registrou uma impressão, uma ferida, de desconfiança, né. Ela foi ameaçada nesse ponto. Então ela desenvolve um mecanismo de ressentimento, de ira, e ela se culpa por isso. Então foi aquela criança boazinha, obediente, que fazia tudo certinho, tudo que os pais esperavam, aprendeu a se comportar corretamente, fazendo tudo direitinho, sem cometer erro, sem sujar a roupa, não evitando crítica. Então, para o perfeccionista, é muito difícil receber crítica alheia, porque ele já é atormentado pelo próprio julgamento que ele faz dele. Então, ele tem uma capacidade crítica que não tem limite, não tem fim. Então, ele observa cada detalhe e ele vai colocar defeito em tudo, porque ele tem uma idealização, na verdade, né, de um código. Então, ele pensa que o mundo inteiro é assim também. Então, ele acha, ele acaba tendo a impressão de que ele é a balança que acha que pode dizer o que pode e o que não pode. Então, para ele, fazer nada é um absurdo, é uma coisa que totalmente inadmissível. O povo que não faz nada não existe. Então ele tenta controlar o tempo compulsivamente no relógio, porque ele odeia perder tempo. Mesmo se o tipo 1 tiver de férias, ele sempre vai estar fazendo alguma coisa. Ele vai entrar numa aula, ele vai fazer qualquer coisa para não ficar à toa. E o tipo 1 é tão rígido, tão autocrítico, que ele vive atormentado por qualquer erro que ele possa cometer. Normalmente essa tensão, né, se manifesta no corpo, em forma de tensão muscular, dor de cabeça, artrite, e ele desenvolve o mecanismo de defesa dele, é a reatividade, né, é a oposição àquilo que é mau comportamento na ideia dele. E a paixão dele é a ira, né, a raiva, então ele tem ira de qualquer coisa que possa parecer errado. E na verdade, isso é um fruto de uma raiva reprimida, de que ele carrega a impressão de que ele não foi correto, né. Então ele fica remoendo essas coisas por dentro. Na verdade, a distorção, a mania do ego, né, do tipo 1, essa mania de perfeição, ela provoca uma compulsão em caçar qualquer erro e qualquer coisa que tenha um cheiro, um faro de erro. Tem mania de se comparar também com os outros, né, e se preocupa demais com as críticas. Então o tipo 1, por ter tanto medo do erro, ele também tem aversão a tudo que é ideia nova. Detesta mudança, tudo tem que ser a mesma coisa, no mesmo lugar, igual a Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, então é desse jeito, né, o tipo 1 é bem assim, conservador, fanático, né, sente raiva das pessoas, que tem fica inventando moda de ficar mudando as coisas, aquela pessoa meticulosa, detalhista, né, em favor da ordem, então não consegue aceitar nada que esteja fora da ordem, não consegue ter uma flexibilidade. Então esse é algo muito complicado para o tipo 1, por exemplo, é trabalhar a flexibilidade, porque para ele um errinho, ele estraga o trabalho todo. Então ao invés de consertar o erro, ele quer destruir tudo e ele quer fazer tudo de novo. Então ele pode ser rígido demais em determinado setor da vida, né, e isso impede ele de perceber que os outros, né, não têm esse mesmo padrão. E enquanto a essência do 1, ele traz esse movimento natural da ação, a distorção entra na compulsão, né, pela procura do erro. Então ele acredita que fazer parte, do 1%, por exemplo, que compõe, né, o ápice daquilo que ele julga que é fazer a coisa certa, não aceita nenhuma falha.
Ele acha que todo mundo tem que fazer parte desse 1%, que é 100% certo. Então, o tipo 1 é esse que ignora completamente a vontade dele, porque ele precisa dar exemplo. Então, o tempo todo ele tem que ser referência e exemplo para o mundo. E ele faz isso, na verdade, porque ele precisa se sentir no direito de cobrar isso dos outros também. Então, ele precisa mostrar um comportamento adequado, porque no fundo ele quer cobrar isso das pessoas. Então, ele é aquela pessoa que vive fugindo dos erros. E, e toda a atenção do por exemplo, ela é voltada para para fazer a coisa como já era feito antes, para não correr o risco de errar. É o melhor controlador de qualidade da face da Terra, né. Não tem gente melhor para controlar as coisas do que o tipo 1, porque ele busca a perfeição o tempo inteiro, né. Mas esse dom natural, ele pode trazer muita complicação. A formiga, que é o animal que representa, né, no eneagrama, o tipo 1, ele é representado pela formiga. E o planeta Saturno, os países, por exemplo, o Japão e Inglaterra, né. Mais ou menos o tipo 1 é isso. Alguma pergunta, Amanda? Não, estou achando graça aqui o pessoal começando a se identificar. Ah, que Mirella legal! acha que é o tipo 9. Elis já viu muita coisa nela que é do tipo 1. Aí tá meio na Aham, dúvida ainda, também sentiu que tem algumas coisas do tipo 9 que se encaixam com a personalidade dela. aham. Gente, é vocês irem ouvindo todos os tipos, porque essa que é a parte importante, né? Eu ouvi a primeira vez, eu me identifiquei com 9, me identifiquei com 1, me identifiquei com 2, até me achar no Isso, 4. Eu precisei isso. ir ouvindo. E é natural a gente enxergar na gente características dos outros eneatipos, né? É como Ellen diz, nós somos compostos por todos eles. Só que tem um que Isso. fala mais alto, tem um que a gente vai ouvir e dizer assim, nossa, realmente é de mim. E teve uma coisa que Ellen disse na primeira vez que eu tive contato com esse conteúdo, que ela disse assim, o tipo que você ouvir, que você fica mais envergonhado, você tiver assim, horror aquilo que você está ouvindo, muito provavelmente esse é o seu tipo. E é Isso mesmo. exatamente assim. Aquele que a gente ouve, que a gente por dentro diz assim: meu Deus, não é possível, eu sou isso aí. Tenho até vergonha de dizer, mas eu sou isso aí. É, é bem isso. Ó, pera. Bem assim. Fabiola tem uma dúvida aqui, ó. Aham. Tipo 1, ele cai em erro, como reage? Então, o tipo 1, ele mesmo já se julga, se condena e aplica a sentença, ele se coloca de castigo, então é bem complicado para o tipo 1 ele estar nesse lugar, né. Para isso, para um trabalhar isso, ele precisa fazer o caminho do desenvolvimento, que aí a gente, né, precisa caminhar na estrela para ver qual é o caminho de crescimento dele, mas ele precisa relaxar, ele precisa buscar esse relaxamento. E o caminho de crescimento, ele está nos outros tipos, e é exatamente essa a beleza, por isso que o eneagrama, ele é um sistema que se integra. Eu vou interromper o slide, tá, Amanda, para a gente poder Pode se ver um interromper. pouco maior, né. É por isso que o eneagrama, ele se encaixa tão perfeitamente dentro do pensamento sistêmico da IS, que ele é um sistema. Então você veja, o tipo, ele vai exatamente ser composto, aquilo que falta nele, pelos outros. Então a gente precisa ir buscar no outro tipo aquilo que me falta para equilibrar em mim. Então, a figura da Hexade, que é a figura que vai subindo e descendo, passeando, ela que nos leva por esse caminho de crescimento, subindo e descendo, quer dizer, buscando e deixando morrer, deixando nascer e deixando morrer, deixo nascer em mim o que me falta e deixo morrer o que está em excesso. Sempre nesse movimento da vida. Isso é muito sistêmico, né?
Com toda certeza. Eu, desde que conheci o Enneagrama, eu fiquei uma apaixonada por esse tema. E assim, como É, terapeuta, eu sinto que essas informações ajudam muito a gente demais, a se guiar pelo cliente. A gente às vezes faz demais. algumas perguntas que entende, é o que você diz, né, Ellen? Às vezes a gente não identifica exatamente o eneatipo da pessoa, e tudo certo com isso. Mas a Super gente certo. aquela porção que está manifestada naquele momento, Isso, aquela isso que está aí. trazendo o desconforto, aquela que está trazendo as grandes questões. E como a gente trabalha muito essa questão do ego, saber que o Eneagrama traz essas distorções do ego, você ter a possibilidade de ir conduzindo o cliente nesse caminho de, olha, conhece aqui o que é essa distorção, vai desfazendo isso dentro de você e você vê o crescimento do cliente em cima disso, de uma informação É, tão simples, mas que é tão rica, é incrível. é É maravilhoso. demais, demais, demais. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. A Fabíola disse assim para Eli, que ela disse que acha que é o tipo 1, mas que sente que se encaixa também no tipo 9. E aí Aham. a Fabíola disse assim, Eli, é porque ele é o seu vizinho e você traz algum. Aí a Elisiane ficou meio confusa, sem saber o que era essa questão de vizinhos. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa questão da. É, como nós estaremos sábado numa aula que a gente vai aprofundar um pouco, eu não vou falar agora sobre essa questão do ser vizinho, não, porque isso já é um caminho que a gente vai crescendo dentro da estrela. Então você pensa, se você como quem está do seu ladinho aqui? O 9, né, então você está recebendo dele aqui, pertinho de você, algumas informações, né. Vamos pensar por aí, assim, numa visão mais metafórica. E Exato. no sábado a gente aprofunda mais. E é incrível como as pessoas ao nosso redor acabam colocando também das características delas. Um dos motivos de eu Claro. achar, de eu me confundir que eu era o tipo 1 é porque eu tenho um pai super, hiper tipo 1. Mas eu não tenho esse perfeccionismo ao extremo como ele tem. E aí eu consegui ir diferenciando uma coisa de outra, mas foi ouvindo algumas vezes. Então, não se preocupe se vocês estão aí confusos, se é tipo 1, se é tipo 9, se é tipo 8, ou sei lá, qualquer tipo que venha. Uma hora vocês vão saber onde vocês vão se reconhecer, se identificar. Isso, Deixa eu ver que tem isso mais uma aí. pergunta aqui da Elis. Ellen, para qual caminho conduzimos o tipo 1 para desconstruir o comportamento egóico? A Eli querendo já adiantar o passo aqui com É, é, existe um caminho sim de crescimento, mas isso precisa ser muito bem aprofundado. Não é uma resposta que a gente dê assim como uma receita de bolo, porque se eu fizer isso, eu vou estar errando no sentido de reduzir demais, simplificar. Eu não posso ser simplista nessa resposta, porque não funciona assim. Então é preciso ter realmente um entendimento de todo o funcionamento. Relaxem, recebam as informações, comecem a compreender como que esse sistema acontece e depois deixa para ir por esse caminho num outro momento. Não fiquem ansiosos, né, para já resolver alguma coisa. Primeiro vamos olhar para aquilo que é. Exatamente, perfeito. Olha, a gente já passou 5 minutinhos aqui do nosso horário. Enquanto eu dou alguns recados aqui para vocês, deixem as suas últimas dúvidas para a gente finalizar aqui, porque amanhã tem mais. Se você é novo nesse canal aqui do YouTube da Fonte Integral, aproveita para se inscrever no canal. Já faz um favor para a gente, deixa o joinha aí nessa live de hoje, se você gostou. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse perfil. Se você ainda não conhece o perfil da gente do Instagram, corre lá, @Fonte Integral. Também começa a seguir lá no link da bio, tem o link do Telegram. Então, no Telegram, a gente leva conteúdos exclusivos só para aquela plataforma. Então, já aproveita,
entra lá no Instagram, entra no link da bio e corre lá para o Telegram para ter acesso a conteúdos exclusivos. Nós começamos ontem, fizemos hoje, estaremos com vocês aqui novamente amanhã para falar dos tipos 2, 3 e 4. E na terça-feira que vem, para dar um tempo para vocês respirarem, porque é muito conteúdo, no dia 22, no mesmo horário, às 8 da noite, a gente vai estar aqui novamente para fazer o encerramento, falando dos tipos 5, 6 e 7. Deixa eu ver o que tem aqui. Estou gostando disso. Sábado Que será bom. incrível. Vai ser lindo. Informações, não perco por nada sábado. Legal. Qual faz o nosso tipo? Ótimo, ótimo. Que bom que vocês gostaram. Ellen, quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Só agradecer a vocês, né? Todo mundo que está aqui. É isso aí, vamos juntos nessa. A gente tem muita coisa para entregar e vamos crescendo, vamos levando isso adiante, porque o momento é realmente da gente pegar todas as ferramentas que a gente tem para aplicar na gente, para ajudar as pessoas que chegam até nós, né? Um beijo em todos, tenham uma boa noite. Amanhã a gente se vê de novo. Exatamente, gente. Obrigada por mais essa aula, por mais compartilhamento aqui de vocês. Obrigada, viu? E um beijo e até amanhã nesse mesmo horário, tá? Beijo, Ellen. Obrigada. Beijo, Amanda. Obrigada.